Olá, meu nome é Dilamene Avelar, esse é o canal Água Viva e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre culto cristão no lar. O culto cristão no lar, a proposta dele é ser feito uma vez por semana, alguns minutos para reunir a família em torno do Evangelho por uma conversa fraterna. O objetivo do culto não é trazer para o momento da oração nada negativo referente às ações familiares. A esposa usar do artifício da hora, ou o esposo, ou os filhos, para os apontamentos infelizes, não. O culto no lar, ele vai trazer a sabedoria, o equilíbrio necessário para ter qualidade no ambiente doméstico. Outra coisa também, o culto no lar pode ser feito todos os dias? Pode, se você tem disponibilidade, pode. Eu, no meu caso, eu sempre faço todos os dias na parte da manhã, porque meu marido é aposentado. E anteriormente, eu fazia sozinha, as minhas crianças cresceram, os meus filhos cresceram, e aí eles foram se adequando e eu fazia durante a semana, no final de semana estava toda a família reunida. Isso foi uma coisa que eu fiz, eu me adaptei muito bem. Outra coisa também, o culto cristão no lar pode ser feito por alguém sozinho? Pode, eu fiz muito tempo sozinha, né? Quais os benefícios? Para mim, um contato com a espiritualidade através da oração, através do evangelho, através da reflexão. Esses recursos espirituais daqui vão se expandir para os vizinhos, para os companheiros, dos quais a pessoa, na hora do culto, na hora da oração, fazer uma oração intercessória em prol de algum amigo ou da sociedade, enfim, o seu desejo do coração. Quem se beneficia com isso tudo? Primeiramente, quem faz? A família, né? E os vizinhos. A gente não pode esquecer que a misericórdia de Deus, ela sempre encontra condições de multiplicar todo e qualquer recurso, por menor que seja. Então, eu posso fazer o culto sozinha? Posso. Posso fazer mais dia? Posso. Posso chamar um companheiro um dia para participar, um amigo meu? Pode, né? O culto no lar, você pode utilizar 2 livros. Ah, Dila, mas eu não tenho os livros espíritas. Você tem uma Bíblia? Tenho. Então vai lá no Novo Testamento, abre, lê um versículozinho, faz uma leitura, faz um pequeno comentário, faz uma oração e roga a espiritualidade que fluidifique a sua água, tá? Então, recursos, maneiras há de fazer. Eu utilizo o Evangelho, tá? O Evangelho. Utilizo o Livro dos Espíritos, que eu mostrei ali primeiro. Eu utilizo o Evangelho e um desses livros da série Fonte Viva, que é o Fonte Viva, é o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e o Pão Nosso. Tem outros livros de páginas? Tem. Tem o livro Esperança, tem o livro Justiça Divina, tem o livro Espírito de Verdade, tem o livro Palavra de Vida Eterna. Tem muitos livros das obras do Chico, que são livros de páginas, e assim fica mais fácil. Outra coisa também, Dila, eu estou sozinha. Eu vou fazer uma leitura silenciosa ou vou fazer uma leitura na palavra alta, né? Ler normalmente. Vai fazer lendo normalmente. Por quê? Aprendi isso com a dona Ivone do Amaral Pereira. Um dia ela estava fazendo o culto dela. E Charles apareceu para ela e falou assim: minha filha, compartilha o que você está recebendo com seus irmãos que estão à sua volta.
Então, desde esse dia, mesmo estando sozinha, eu sempre fiz a leitura em voz alta, para que algum espírito que fosse trazido, algum irmão que fosse levado esse som, recebesse essa página. Eu posso fazer um estudo continuado? Pode. Eu prefiro, tem pessoas que abrem ao acaso. Eu prefiro fazer, começando da primeira lição até a última. É o meu modo de fazer. Mas eu posso abrir ao acaso? Pode. O culto tem que durar muito tempo? Não. O culto vai durar o seu tempo. E dependendo do seu tempo, às vezes 10, 15 minutinhos. Então, vamos marcar aqui o tempo que vai dar. Olha, já tem 6 minutos de vídeo. Eu vou fazer uma leitura da página Caminho, Verdade e Vida. Vou fazer um pedacinho do Evangelho e um pedacinho do Livro dos Espíritos. Eu preciso comentar isso tudo? Não, se você não quiser. Mas o objetivo aqui é a gente poder unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos e rogar a espiritualidade amiga, que compareça junto a nós, que esteja junto a nós, nos intuindo e nos envolvendo com os recursos espirituais. Eu posso não colocar água para fluidificar? Pode. Isso aí é um desejo. Durante muitos anos eu não fiz. Faço agora na pandemia por conta da situação que nós estamos vivendo. Aí eu tenho utilizado desse recurso para trazer mais uma medicação para o nosso equilíbrio físico. Posso pôr uma jarra? Pode. Pode pôr uma garrafa? Pode. Entendeu? E aí você vai utilizar dessa oportunidade de harmonizar-se e harmonizar o seu ambiente doméstico e colaborar com seus vizinhos e companheiros, que esses recursos vão ser multiplicados pela espiritualidade superior, tá bom? Então vamos na nossa leitura, pedindo a espiritualidade amiga que nos ilumine, pedindo aos mentores que nós possamos fazer um culto cristão no lar, abençoado, amparado pela misericórdia divina. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 119, Glória Cristã. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Paulo. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sanguinolentas de lutas homicidas, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brançonados inúteis, da vaidade dos prazeres mentirosos que procede do sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas nas pompas externas, na expressão do proselitismo. Num plano ontem planteia tantas glórias fáceis, a do cristianismo é a mais profunda e mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo vivo, diz Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante a perspectiva do infinito, é que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Agora a gente faz a nossa prece inicial. Jesus querido, nossos amigos espirituais, sobretudo nosso Pai Criador, pedimos licença
aos mentores, sobretudo ao Pai, que nos permita esse culto cristão no lar, que a nossa abertura se faça sobre sua doce e serena paz, e que os nossos propósitos cristãos, Senhor, prevaleça sempre, sobretudo nos nossos corações, sentimentos, palavras e ações sempre. Nosso muito obrigado. Possamos dar o nosso culto no lar por aberto, assim seja. Agora a gente vai fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui caiu o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou ler um pequeno parágrafo do item 7, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia inferir-se certas palavras de Jesus se interpretadas segundo a letra e não segundo a essência? Deus que concede estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. Pensamento esses que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e à fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos dos céus. Traduz tal vestígio que, muitas das vezes, ver-se aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer rapidamente da sua primeira posição e esquecer os que partilham com ele e os que ajudaram a tornar-se egoísta e vaidosos. Então, nós vamos ver aqui, esse é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, o capítulo 16, utilidade providencial da riqueza. Agora nós vamos ler uma pequena parte do Livro dos Espíritos, se assim for do interesse de vocês. Se vocês não quiserem acrescentar o Livro dos Espíritos, eu sempre faço assim. Eu leio um pedaço do Evangelho e leio uma questão do Livro dos Espíritos. Sempre porque eu acho que é uma forma de estudar o livro, é uma forma de tomar conhecimento das questões do Livro dos Espíritos de uma forma leve, sem aquela ansiedade de ler todo o livro e ficar na ansiedade de querer compreender. E olha só, olha o que caiu para a gente, não existe coincidência. 666, o livro é o 3, é o terceiro, o capítulo é o segundo, Lei de Adoração. Nossa, perfeito, né? Pergunta 666. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo mensageiro de Deus e os executores da sua vontade. Mas seu poder é proporcional à sua superioridade e sempre depende do Senhor todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque a oração destinada aos espíritos só são eficazes se forem da vontade de Deus. Uau! Então, aqui mais uma vez nós vemos como a misericórdia de Deus é infinita. Ao orar para os amigos espirituais, um de predileção, Francisco de Assis ou Dr. Bezerra de Menezes, às vezes a gente acha que esse espírito vai executar o nosso desejo, o nosso pedido, mas essa execução só vai ocorrer segundo os critérios de Deus, de merecimento e necessidade. Então, quando pedires, avalie o que você está pedindo, se é necessário e se tem merecimento. Podemos pedir? Claro, devemos pedir. É uma atitude de humildade o ato de pedir. Mas deixamos sempre, lembrando sempre que a palavra final sempre vem de Deus.
Então aqui nós terminamos nosso culto cristão no lar. Espero ter ensinado para vocês. Vocês podem replicar na casa de vocês. Deixem aqui qualquer comentário. Se vocês gostarem, eu posso fazer um dia da semana, marcar bonitinho um horário, e eu faço, e você posteriormente pode ver, ou na hora que você estiver fazer o seu sozinha, você pega as questões, a leitura que eu fiz e acompanha junto, que também é bacana, né? Eu agradeço a atenção, que Jesus nos abençoe. Agora nós vamos fazer a nossa oração final do nosso culto cristão no lar, e nessa hora pedir para fluidificar a água, se assim vocês quiserem colocar a água para ser fluidificada, tá? Fechamos os nossos olhos, rogamos a Deus, Deus nosso Pai, nosso muito obrigado pela assistência dos amigos espirituais, pelo amparo, pela luz, pelo seu amor nas nossas vidas. Senhor, que nessas pequenas mensagens do Evangelho possam ter guarida em nossos corações, levando-nos a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre esse momento em que nos alimentamos desse Evangelho de luz. Fluidifica a água, que possa transformar-se no remedinho que cada um necessita e merece, que a sua luz, que a sua paz permaneça conosco. O nosso muito obrigado ao nosso Pai Criador, a Jesus Mestre Amigo e aos mentores espirituais dos lares. Assim seja. Nosso muito obrigado. Muito obrigada a todos. Até breve.